Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para mais um programa Vivendo a Palavra, para nós prosseguirmos em nossa gloriosa viagem pela Palavra de Deus. E estamos já bem adiantados em nossa viagem rumo ao livro do Apocalipse. Nós estamos aqui hoje para lermos Ezequiel capítulo 34. Quero convidar você mais uma vez, se você puder, a abrir comigo a sua Bíblia, onde você estiver, para que juntos leiamos a palavra do nosso Deus. Eu quero estar, se espinhos meus pés, eu sentir a ferir, muito alegre com Jesus. Eu quero estar, sempre alegre, permanecerei com Cristo. Toda honra, toda glória dar-me-ei. Sempre alegre, permanecerei com Cristo. O seu nome eternamente exaltarei. Leamos então, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus de hoje, Ezequiel capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Verso 3: Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Verso 5: Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Verso 7: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Verso 9: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e elas deixarão de apacentar, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Verso 11: Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 12: Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas,
no dia de nuvens e de escuridão. Verso 13: e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Verso 14: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Verso 15: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Verso 17: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Verso 18: acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Verso 20: por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre gado gordo e o gado magro. Visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Verso 22: eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Verso 23: e levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o diz. Verso 25: e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Verso 27: e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Verso 28: e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Verso 29: e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Verso 30: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Verso 31: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória.
mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos a leitura do capítulo 34 aqui do livro de Ezequiel. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero reler o verso 17 com os amados irmãos. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Quando estava João na ilha, condenado da prisão, levantando os olhos acima no céu, avistava um clarão. Era o Filho de Deus que veio em sua direção, sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visões, peço para referir tudo que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. Meus prezados irmãos, queridos ouvintes, neste capítulo temos uma dura profecia contra os pastores infiéis de Israel, pois ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor, cuidavam apenas de si mesmos. Por isso as ovelhas pereceram, se desgarraram, foram devoradas pelas feras. Amados irmãos, os pastores no capítulo diz respeito, representam os líderes de Israel, os seus reis, sacerdotes e profetas. As ovelhas são o povo de Israel. Os líderes do povo, os reis, sacerdotes e os falsos profetas, não se preocuparam com o bem-estar físico e nem espiritual do povo, mas buscavam apenas seus próprios interesses. Não se preocuparam em ensinar ao povo a lei do Senhor e exortá-los à obediência. Devido à negligência desses líderes, o povo pereceu, pois foi levado para o cativeiro assírio e também depois o babilônico. No capítulo, então, Deus condena duramente os líderes do seu povo e se compromete Ele próprio a cuidar das suas ovelhas, o povo de Israel.
Deus promete que iria trazê-los de volta à sua própria terra, e Ele mesmo, o Senhor, iria apacentar suas ovelhas. No verso que relemos, o Senhor declara que iria cuidar de suas ovelhas com carinho, mas iria também tratar com julgamento os bodes dentre elas. Os bodes representam aqueles que não se submetem a Deus. São desobedientes, rebeldes, teimosos na prática do pecado. Por outro lado, a ovelha é mansa e humilde. A ovelha é submissa e obediente ao seu pastor. Deus promete dar tratamento diferenciado com respeito às ovelhas e bodes. Querido irmão, querida irmã, você tem se comportado no rebanho do Senhor como ovelha ou como bode? Saiba que, se você se comportar de forma rebelde, desobediente para com os mandamentos do Senhor, você está agindo como bode e não como ovelha. E assim, cedo ou mais tarde, Deus vai tratar com você duramente, assim como Ele vai tratar também com os pastores que apenas pensam em si mesmos, que não se preocupam em ensinar a palavra ao rebanho e orientá-los sobre o caminho do céu. Queridos irmãos, não sejamos ovelhas rebeldes, não sejamos bodes, mas sejamos ovelhas obedientes, submissas ao Senhor. E nós que somos pastores, devemos atentar para este capítulo e cumprir o nosso ministério com seriedade, cuidando bem do rebanho que Deus nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor. Abracei minha cruz e por nada posso deixar. Prometi ser um fiel soldado e do cabo do arado não posso largar. O inimigo armou emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o crente quebrou a corrente e me fez vencedor. Nem o mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, pela palavra desse dia. Ó Deus, essa palavra de exortação, essa palavra, Senhor, que deve nos levar a profunda reflexão. Meu Deus, como ovelhas, ajuda-nos a vivermos em obediência ao Senhor. Que jamais venhamos entrar pelo caminho dos bodes, que são rebeldes, desobedientes, Senhor, teimosos na prática do erro. Pai, ajuda-nos também como pastores a cumprir o nosso ministério, que cuidemos do teu rebanho, que nós possamos, Senhor, fazer o nosso papel, cuidar bem das tuas ovelhas, Senhor, para que nós não sejamos também condenados por ti naquele dia. Receba o nosso louvor, a tua graça, Senhor, rogamos para que sejamos fiéis. Em nome de Jesus. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei.
bate, bate, coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós estamos assim caminhando para o encerramento da nossa programação de hoje e conto com você amanhã para lermos juntos Ezequiel capítulo 35. Que Deus continue lhe abençoando, sustentando você em suas poderosas mãos e que o querido irmão, a amada irmã e ouvinte nos ajude a alcançar mais pessoas. Divulgue essa programação aqui pela JF Gospel e também compartilhe os nossos áudios com mais e mais pessoas. Convide mais e mais pessoas para lerem a palavra de Deus conosco, tá bom? E assim nós vamos alcançando vidas para Cristo antes que Ele volte, tá bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em seu coração e até amanhã, permitindo o nosso Deus. Só quero